Boa noite, boa noite. Já entrando aqui para a nossa live da segunda-feira, né, às 8 horas. Entrei um minutinho antes aqui para dar tempo do Instagram ir avisando que a gente está ao vivo, que a gente está online, para que vocês possam ir acompanhando aqui. Então, vai me dando uma boa noite. Todo mundo aí vai até me dizendo se estão me vendo bem, estão me ouvindo bem. Vão me dando um retorno aí, um feedback. Boa noite. Vão me dando um feedback para eu saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, tá bom? Vou botar meu fone aqui que eu acho que vai ficar melhor, inclusive, para eu poder falar com vocês. Beleza, já comecei a receber um feedback aqui que estão me vendo bem, estão ouvindo muito bem, maravilha. Bom demais. Ouvindo e vendo bem, ótimo. Isso é bom, que aí vocês vão me dando feedback, tá? Que aí eu vou ajustando aqui. Hoje o nosso tema da live de hoje é sobre medo infantil. Tudo ok? Voz e luz. Ai, maravilha! Voz, luz, tudo ok. Adorei. Então, vamos me dando aqui um feedback. Hoje nosso tema da live de hoje é sobre medo infantil, né? Eu tenho certeza que isso aí já aconteceu né, nos nossos lares, em todos os lares. Não tem como a gente não passar por esse processo, porque faz parte de uma das emoções, né? Das emoções primárias, na verdade, do ser humano. Então, eu tenho certeza. Boa noite, Marilda, que bom você estar aqui. Então, faz parte das emoções primárias, o medo. Então, tenho certeza que isso já aconteceu aí na sua casa. E aqui hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão do medo infantil. Vou desmistificar algumas coisas, ajudar vocês em outras. Espero que vocês tirem muito proveito deste momento, dessa nossa segunda-feira à noite aqui, nessas segundas de live com a Escola Santa Rita, que está aí trazendo esse método, né, de live, um método da gente falar com você diferente, para que você absorva um conhecimento legal aqui. Magu, obrigada. Felipe deu um oi. Então vamos lá. Acho que já deu tempo da gente, tem um minutinho, vou esperar só mais um minuto para irem entrando, as pessoas irem conseguindo se conectar, para a gente realmente dar início aqui ao nosso tema. Eu fiz uma anotação aqui rápida, só para a gente falar sobre as idades, né? O medo de acordo com as idades, só para eu não me perder, não esquecer de falar nenhum. Mas também lembrando que aqui não é nada rígido, né? A gente precisa entender que o ser humano ele tem sua singularidade, né? Cada um de nós, as crianças, e a gente precisa, inclusive, não ficar procurando. Só baixar aqui para poder não dar toque aqui para vocês. Beleza, então vamos lá, vamos começar. Medo infantil, né? Eu sou mãe de 2 meninos, o Nicolas tem 7 anos e o Thomas tem 5 anos. Isso também acontece aqui em casa, né? Eu também já passei por esse processo de ter que lidar com medo infantil, e já ter sentido também, né? Eu já fui criança e também já senti medo e ainda sinto, porque o medo, como eu comecei a falar, o medo faz parte das nossas emoções primárias, que são 5 aí, né? Raiva, medo, alegria, tristeza e nojo, né? Então ele faz parte, ou seja, o medo ele é inerente do ser humano, da criança, de todos nós. Inclusive ele é necessário, né, para a nossa sobrevivência. Ele faz parte, ele é algo que faz com que a gente sobreviva, o medo. A diferença é a intensidade que a gente sente esse medo, né, e a realidade que esse medo de fato traz. Então, a gente tem que começar a pensar e avaliar algumas coisas sobre essa questão. Ou seja, se está muito intenso, faz com que a gente, até falando um pouco aí dos adultos e levando para as crianças, que a gente se sinta, tem que ficar recluso, tem que se esconder de tudo e de todos, né? Tem uma fase que a criança, inclusive, acaba sentindo medo de tudo, de todos, e fica ali muito agarrada na nossa perna, na nossa saia, na perna do pai, na perna da mãe.
e não consegue se desvencilhar porque a gente, né, o adulto é uma referência para essa criança, é uma referência de segurança, porque o medo ele traz a insegurança, né? Então, se você, por acaso, tem uma criança aí que está um pouco insegura em casa, muito provavelmente a gente tem que investigar que tem um medo aí por trás dessa insegurança. É muito algo acontecendo para gerar essa insegurança. Então, se a gente, uma das questões para trabalhar filhos mais seguros é trabalhar a questão da segurança dessa criança, né? E aí eu trouxe aqui para a gente iniciar a nossa conversa, alguns medos de acordo com faixa etária para você ir identificando aí em que medo o seu filho tá, lembrando que isso aqui não é rígido, isso pode variar de criança para criança, isso aqui não é para trazer para botar a criança na caixinha e dizer, não, é criança com idade tal sente esse tipo de medo. Isso aqui é muito mais para dar um norte, uma clareada para a gente compreender melhor esse processo todo, né, do que eu vou falar, para que você consiga visualizar e entender algumas coisas. Aí tem um bichinho voando bem aqui. Então vamos lá, crianças a partir de 1 ano, né, ela tem medo ali de pessoas estranhas, de situação estranha que foge do cotidiano dela, da separação mãe-filho, né, da separação dos pais com aquela criança. Então ela realmente ali tem essa questão do medo de altura, é comum crianças nessa faixa etária. 2, 3 anos elas começam já a sentir mais medo de cair, de animais, de fantasias, né? Quem não já teve aqui o filho, você acha que vai arrasar mostrando o filho lá, chega o Homem-Aranha, vou falar de Homem-Aranha, né? Porque é meu mundo aqui masculino, mas tem a Frozen também. E aí você acha que seu filho vai se encantar e, na verdade, ele morre de medo daquela fantasia, né? Ele morre de medo. Às vezes ele fica até encantado, mas ele quer olhar de longe, ele jamais quer chegar perto. Medo de Papai Noel aí, né? Quem não já viu o medo de Papai Noel? É a fantasia, né? Isso ocorre mais próximo ali de 2, 3 anos de idade. Quando a criança quando ela está numa faixa etária ali de 3 a 6 anos, ela começa a ter medo do escuro, né, de tempestade, são medos mais comuns, de dormir sozinha, de ficar sozinha, principalmente, né, monstros, fantasmas, né, começa a falar sobre perder entes queridos, né, começa a chorar e ter medo ali de perder pessoas queridas, pessoas próximas. Em escola é muito comum a criança ter medo da mãe deixar esquecer seu filho na escola, isso é muito comum, eu tenho certeza que muitas professoras passam por isso e lidam com essa situação, né? Então, é muito comum. E aí até já deixo uma dica aqui até nesse assunto, que é quando a gente precisa reforçar muito para a criança que a gente vai voltar, né? Não, meu filho, olha, a mamãe vai deixar aqui, você vai estudar, você vai estar com seus colegas, a professora vai aprender, mas a mamãe promete que vai voltar para te buscar. E aí você vai dando uma balização de tempo para ele. Talvez algumas crianças não tenham essa noção ainda, porque são muito pequenas, mas você não subestime seus filhos, você começa a ensinar ali que ele vai ter uma noção. Talvez você possa, né, dizer assim, olha, mais no final do dia, quando estiver perto mais do almoço, depois do lanche, entende? Você vai trazendo essa noção de espaço ali para a criança, e aí com isso ela vai se sentindo mais segura, porque é muito comum a criança sentir medo, né, de deixar ele na escola, da mãe esquecer dele na escola, e às vezes até comum assim, a mãe às vezes atrasa, acontece da gente atrasar, né, eu sei que acontece, já aconteceu comigo também, a gente não precisa carregar essa culpa, e a criança indo, os amigos vão indo, ele vai ficando, e aí vai gerando aquele medo. E aí é importante que, se por acaso um dia você atrase para buscar o seu filho, é que você chegue e dê um abraço muito amoroso, muito caloroso, e fale assim, meu filho, a mamãe atrasou, mas ela vinha o tempo inteiro pensando em você. Ela estava o tempo todo pensando em você. A mamãe ou o papai, né, que forem buscar. E eu vim, eu atrasei porque teve um engarrafamento, ou por isso, ou por aquilo, enfim, não sei exatamente, mas eu estava o tempo inteiro pensando em você. Então,
A criança, naquele momento, ela se sente muito acolhida, ela se sente muito amada. Ela fala, poxa, minha mãe atrasou. Mas ela realmente estava pensando em mim, ela realmente estava preocupada comigo. E isso faz com que a criança se sinta realmente valorizada, né? Que ela se sinta realmente ali querida pelo aquele pai ou por aquela mãe. Tá? Então, essa aqui fica uma dica já para vocês de como lidar com esse medo ali da criança na escola. E aí, de 6 a 10 anos, ela começa a ter medos ali de danos físicos, né, de perigos eminentes, preocupação com a escola, ela começa a demonstrar preocupação com doenças, né, então já é mais comum esse medo. E aí, quando chega ali por volta de 10, 12 anos, preocupações com amizades, né, com as relações, quando a criança começa, esse pré-adolescente, aqui a gente já pode falar, começa a querer realmente ali fazer parte de um meio, se inserir num grupo, então ele começa a ter esses medos. E acima de 13 anos, preocupação com relações com o sexo oposto, independência e planos de vida, né? Quando a criança já começa a falar algumas coisas ali, de repente, né? O que eu vou ser quando crescer, como é que vai ser, enfim. Então, assim, é só pra gente ter uma ideia. Claro, eu li aqui rapidamente, às vezes eu não consigo ler todo mundo, tá, pessoal? Então até me perdoe se eu não conseguir ler. Mas eu li ali rapidamente que uma mãe falou assim, meu filho acho que tem 13 anos e ainda tem medo de palhaço. Né? Que entra ali naquela alguma coisa que aconteceu na infância dele, que de fato ficou muito marcado, que é a fantasia, né? O palhaço traz essa questão da fantasia, que pode ter gerado isso, né? Esse medo até hoje. E aí precisa ser trabalhado para entender, peraí, é um medo, é um desconforto, eu não gosto, é um medo que me traz um pânico, que me desestabiliza, né? Essa criança aí com 13 anos, eu não lembro se é menino ou é menina, se ele destabiliza, o que é que acontece? Porque aí já não é normal, já não é comum esse medo, né? E aí, é claro, a gente tem que muito respeitar também, a gente não pode simplesmente ignorar o sentimento do outro e principalmente o sentimento de uma criança, né? Então, pode ter sido alguma coisa aí nessa infância que levam esses medos a perdurarem, algum super, né, nessa infância, algum pesadelo que ela teve, e aí é a hora que tem que tomar muito cuidado, sabe? Pai e mãe que estão aqui me ouvindo, é tomar muito cuidado para que tipo de conteúdo ele está assistindo na televisão. É muito comum criança ter pesadelo por conta de que tá. E aí, ou seja, fica ali gravado na memória da criança e ela deita e acaba tendo pesadelo. Então tem que cuidar muito do que é que ele está consumindo, né, para realmente não gerar esse medo e consequentemente o pesadelo, que consequentemente tem o medo de dormir sozinho, o medo de ficar no escuro, né? Então realmente tem tudo isso. E aí, ou uma notícia que é muito forte, né? Então acaba que a criança fica com medo, que querendo ou não, é exatamente esse momento que nós estamos vivendo. Eu tenho percebido e tenho ouvido e, né, ajudado algumas mães nessa situação. As crianças estão muito com medo do coronavírus, desse momento que a gente vive, claro. Né? É tudo diferente, é novo, que aí gera um medo, inclusive até em alguns pais. Não que não é todo mundo que não tenha medo, enfim, mas alguns têm um pouco mais elevado, outros têm menos, né? Então, por quê? Porque é uma situação aí diferenciada que pode levar a criança acaba ouvindo, e aí tem que tomar cuidado, né? Com que a criança anda ouvindo. Eu falei da questão do filme, do desenho, mas tem a questão dos noticiários também. Essa pequena tem de televisão e ouvir um noticiário de assassinato, de morte, de isso, né? De fato, do coronavírus, que não sabe o que vai acontecer, do que está acontecendo nesse momento. Então, traz um certo medo ali para a criança. E aí, algumas crianças começam a ter até desenvolver um pouco de terror noturno, né? Que é aquele momento que a criança chora, 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 e ainda dormindo, e você não consegue acalmar, e não tem muito mesmo que ser feito, a não ser você ter muito, sabe, pai e mãe, você ter muita paciência para acolher essa criança nesse momento. Porque não adianta você realmente entrar no estado ali de ficar nervoso,
medo, querer que a criança acorde, querer que ela racionalize naquele momento, porque ela não vai conseguir racionalizar, justamente porque as emoções, o medo, ele está incluso ali dentro das emoções primárias, que faz parte do nosso cérebro, que é da amígdala. Então, que é a parte aqui da amígdala é onde onde está concentrada todas as emoções mais primitivas. E aí, quando a gente fala, né, que a amígdala ela fica assim, escondidinha assim. E aí, quando ela abre, não tem o que você faça, nem que acalme, que é numa hora do medo exacerbado, ou da raiva, né? Então, realmente só acolher para que isso volte, vai voltando ao normal, e aquela criança vai voltando ali para o centro, né, novamente, para que ela consiga de fato começar a entender e se autorregular. Então o pai tem que estar ali, né, realmente com o coração muito aberto. Às vezes a gente acaba perdendo a paciência, o outro, né, que acaba perdendo a paciência, mas realmente assim, você precisa, quando você começa a compreender melhor esse processo, isso fica mais fácil de você entender. Poxa, é só uma questão, peraí que eu vou desligar bem aqui. É só uma questão que meu filho está num processo de desenvolvimento do cérebro, porque tá essa parte, inclusive das emoções, da amígdala ali, ela só vai terminar de formar perto dos 21 anos, ou seja, é aquela explosão de raiva que o adolescente ainda tem, aquela explosão, sabe, aqueles picos que todos esses adolescentes têm, as crianças têm, os adolescentes ainda têm, porque a amígdala ainda está em formação, que é onde está as nossas emoções mais primitivas. Então, por isso, né, que é a hora que a gente fala que abre ali e perde ali o senso de racionalidade, ensinar essas crianças a fazer essa autorregulação. E aí fica aqui, inclusive, uma dica para que vocês comecem a compreender divertidamente. O filme, ele realmente é um filme que conta de fato como tudo acontece a ilha da diversão, como é que aquilo vai registrando e como a memória da gente vai registrando, e de fato é exatamente aquilo que acontece. Eu tive até a oportunidade de fazer um treinamento já com a Lorraine Thomas, que foi uma das consultoras do filme Divertidamente. Ela é uma coach parental do Reino Unido, e ela fez parte da construção ali daquele filme para mostrar como realmente acontece na nossa mente. Então, a gente está em momentos de isolamento social, fica aí a dica para você fazer um momento em família com seus filhos, até explicar mais sobre as emoções, até você compreender mais sobre as emoções, né? A importância que cada uma delas tem na nossa vida, porque todas têm. Não adianta a gente ficar lutando para não sentir medo, lutando para não sentir raiva, né? Que é o que a alegria faz ali. Não, a tristeza não entra, não entra na cabine de comando, não entra na cabine de comando, ela vai querendo tirar. Mas chega um momento que, de fato, ela só consegue reestruturar tudo quando a tristeza toma lugar, que ela vai ressignificar. Então, ou seja, tudo tem ali a sua função de acontecer. Todas essas emoções têm a função de acontecer, né? E lá tá o medo também, né? Então, lá fala justamente, o Divertidamente fala das 5 emoções primárias. O que são as emoções primárias? São aquelas emoções que já são inerentes do ser humano. A gente já nasce com aquelas emoções, né? Então é diferente de quando a gente vai desenvolvendo ali uma ansiedade, a gente vai aprendendo outras coisas, né? E aí a gente vai absorvendo essas outras emoções. E realmente vem muito antes. Uma emoção que vem antes, medo é uma ansiedade, né? E aí essa ansiedade se torna num medo. Porque, por exemplo, uma criancinha, ela não tem medo, ela não tem aquela ansiedade, não tem medo, porque às vezes ela vai lá querer botar o dedinho na tomada, ela não tem consciência, ela não viveu aquela experiência, então ela não tem aquela memória registrada, que é o que fala no Divertidamente. Então, às vezes, se ela não tem aquela memória registrada, ela não consegue avaliar o que é perigoso para ela e o que não é perigoso para ela, né? Então, e aí, quando você percebe que, de fato, a criança está ali com muito medo, uma das coisas que é fundamental a gente começar a fazer e desenvolver é reparar, né? Você fortalecer a confiança daquela criança, recuperar a confiança daquela criança. Então, é um trabalho que a gente vai fazendo, de fato,
fazer com que ela, né, diante ali de alguma situação que ela tenha mais medo. E aí, por isso é importante a gente entender. Aqui no decorrer eu vou falando para vocês, né, nesse processo também. Então, e aí fala justamente, a neurociência já fala muito dessa questão né, dos pais, de um educador, dos responsáveis, de fato fazer com que essa criança volte a centralizar para o eixo dela, que ela volte para o eixo dela, né? Ela perceber que ali, na verdade, são emoções que a gente vai sentir, ela levanta, né? E ela sai do eixo, que é isso que acontece. Então, quando ela começa a compreender o que acontece com ela, os processos emocionais, é um trabalho de autoconhecimento. Eu já sei que a gente passa por emoções, eu sei o que é que me traz raiva, o que me traz medo, né? Então, eu vou me antecipando aquilo tudo. É normal sentir medo, né? Então, às vezes a gente, como pai e mãe, tem uma fala assim, não tem por que você tá sentindo medo, né? É uma fala que é no nosso automático, na verdade, o que a gente está fazendo, às vezes a gente está querendo ajudar o nosso filho, mas na verdade, a gente está ali não dando sentimento. Pior para um ser humano, não é só para uma criança, né? É quando o outro não valida o nosso sentimento, porque só a gente sabe o que de fato a gente está sentindo. Estão me dizendo aqui que está travando muito. A Rosana falou que eu li aqui rapidamente que está travando. Me diz aí se está travando ou se é só talvez a internet da Rosana. Me dá um feedback aí se vocês estão me vendo bem, me ouvindo, se está travando para vocês ou se é só a Rosana, porque senão qualquer coisa eu vou mudar aqui um pouco do meu sinal. Né? Então vão me contando aí se está travando. Está travando, olha, já tem 3 pessoas falando aqui que está travando. Tá travando mesmo. Tá travando muito. Trava e depois passa. Trava, dá pra ir. Como é que é? Deixa eu ver se eu consigo ficar mais próxima aqui do meu Wi-Fi aqui. Espera aí, só um pouquinho. Tá travando. Nossa, gente, tá travando muito. Não é possível. Voltou. Travando muito mesmo, melhorou. Deixa eu chegar mais pertinho pra cá, vou vir mais perto aqui e vocês vão me dando um feedback aí se tá melhor. Peraí. Só um pouquinho. Pronto, vamos ver se melhora agora. Vamos ver, vou continuar e vocês vão me dando um feedback pra gente ver o que faz, tá? Aqui melhorou. Está travando muito. Vamos seguindo aqui. Eu cheguei mais perto do meu Wi-Fi, virei ali, vamos ver se agora melhorou. Então eu vou dizendo que então melhorou. Então, voltando aqui. Questão né, que o medo está na parte mais primitiva do nosso cérebro. E aí, inclusive, falando da questão, né, de que o medo está na amígdala. Então já teve um experimento, inclusive, feito com macacos, porque alguns medos, na verdade, eles são ali, vêm da nossa genética, né? Por exemplo, o medo de cobra. Automaticamente a gente já tem um medo de cobra. Claro que uma criancinha às vezes nem tem essa percepção. Mas foi feito um experimento com macacos. Macacos de laboratório, e nenhum deles tinham contato com cobra, até que um dia eles colocaram uma cobra dentro da jaula deles e todos eles se recuaram com medo, né? Então, ou seja, a genética ali do macaco fazia com que eles se recuassem daquela cobra. Então, passava dessa maneira. E aí, depois eles fizeram um outro experimento que eles retiraram a amígdala do macaco e botaram a cobra lá. E aí, a partir do momento que essa amígdala foi retirada, ele já não tinha mais medo desse macaco. Para você ver como é que faz parte dessa amígdala. E por isso, às vezes, quando ela solta, quando a gente fala que solta a tampa, a gente não consegue mais racionalizar. E aí eu quero trazer uma dica de um livro para vocês. É um livro que ele tem uma leitura simples, fácil, que é esse aqui, ó. O Cérebro da Criança. Dá um print aí. Esse livro aqui. Esse livro, ele tem uma leitura muito simples, muito fácil, você lê rapidamente, mas ele explica muito lúdica como é que funciona, né,
toda a mente ali da criança. A gente consegue entender melhor os nossos filhos. Então, fica aqui essa dica de leitura para vocês. E aqui explica até mais, de uma forma mais profunda, tudo isso que eu tô te falando aqui sobre o desenvolvimento cerebral da criança, né? Sobre essa amígdala, tá? Então, como é que agora, Melissa, como é que eu lido com essa criança, né? Como é que eu lido com esse medo? Como é que eu... Pessoal, voltou a travar? Voltou? Me fala aí se voltou a travar. Se dá para eu continuar o seu mudo aqui. Me deem um feedback. Ixi, acho que travou que vocês nem falam mais comigo, né? Deixa eu ver se eu mudo aqui. Beleza, então vamos seguir. Eu mudei ali. Normal aqui. Então vamos seguindo, vamos seguindo. Então, o que eu quero trazer? Eu quero trazer agora dicas para vocês de como lidar. O que você, né, como pai, como mãe, como educador, como responsável, pode fazer com a criança que está sentindo o medo, né? No momento ali daquele medo. A primeira coisa é você escutar a criança, né? Você realmente dar atenção ao que ela está falando. Você realmente, é aquela questão de você se importar com o que o outro fala. Sabe, você não gosta quando você às vezes vai falar alguma coisa para alguém, a pessoa ali está te ouvindo, ela tá te acolhendo, né? Ela não tá falando para você, para com isso, que bobeira, você não tem porque você tá fazendo isso, não, né? Então, assim é com a criança também, né? Então, a partir do momento que você ouve, que você acolhe, que você fala, ai, meu filho, eu imagino como você deve estar se sentindo, sentir medo é muito ruim, né? Eu sei que sentir medo não é legal, eu sei que você... Então, que você vai validando, é importante você ouvir o que a criança tem para dizer, sem aquele julgamento de que não precisa estar sentindo isso, você não tem muito para estar com medo, não tem por que você tem medo disso ou daquilo, olha, tá lá, tá tão distante, olha, vem cá, não tem monstro nenhum debaixo da cama, você tá, né, vem ver. E aí, claro, você pode fazer esse trabalho para mostrar para a criança, falando, olha, a mamãe tá com você, vamos olhando. Mas é uma questão de que, né, tá na imaginação daquela criança, você não valida. A criança, inclusive, ela se sente ali enfraquecida. Ela não consegue o que ela fala para você. Você não se importa, você não realmente não dá ouvidos, aquilo não é importante, aí ela não consegue nem confiar. Ou seja, essa relação de confiança com a criança, ela começa a ser, inclusive, quebrada. Né? Você não consegue estabelecer uma relação de confiança com seu filho, porque você não valida o que ele fala. Né? Então, e validar não quer dizer que você vai concordar não, tá, gente? É só você simplesmente ouvir, acolher e dizer assim, eu imagino que você tá com medo, eu imagino que você tá sentindo. E aí você vai dando continuidade nos próximos passos que eu vou aqui falar para vocês, né? Que o segundo é justamente você não ridicularizar. Nossa, que bobeira, você tá com medo disso, tá com medo de uma aranhazinha dessa pequena, você tá com medo de... Entende? Você vai ridicularizar. Olha só, não tem nada, olha lá as outras crianças indo e você aqui. Então você acaba ridicularizando. Ou você sorri da criança, do medo que ela está tendo, né? Você começa a sorrir, isso também não é legal, porque você vai ridicularizando, né? Você vai simplesmente ignorando aquilo que ela está sentindo. A outra questão é que você também não deve fazer com que a criança, você obrigar ela a enfrentar o medo. Vai lá sozinho naquele quarto que eu quero ver. Vai lá, quero ser matar. Isso aí é um processo que ele precisa ser trabalhado antes, onde a criança precisa estar confiante, segura para enfrentar o medo. Se isso não for feito antes, você fazer naquele momento não vai funcionar. Não vai ter o resultado que você espera. Você vai, inclusive, a criança vai ficar cada vez mais amedrontada e isso vai ser muito ruim. Então, realmente faça que você acha que está encorajando a criança sem ter feito uma preparação antes, né? Dentro da psicologia, quando a gente tem um medo, quando me ouvem bem, posso seguir? Me conte aí se posso seguir. Me deem um feedback, que parece que travou aqui para mim, não sei se está travado para vocês.
Tá travando de novo. Eita, que hoje aqui o negócio não tá legal, né? Não, vocês me ouvem? Posso seguir? Travou e destravou? Me deem aí um feedback. E aqui a minha internet ela tá até alta. Ouvindo bem. Ramon tá me dizendo que tá ouvindo bem. Quem mais me ouve bem? Posso seguir. Beleza. Aqui está ok. Então tá, vou seguindo. Falou que tá ok, Dani também, vou seguindo aqui. Então, então, nesse momento, você acaba não criando uma conexão com seu filho, né? Você não vai sendo aquela pessoa ali que ele se sente seguro, né? Ou seja, eu sinto seguro de falar as coisas pro meu pai, porque meu pai me ouve, minha mãe acredita no que eu falo, ela confia em mim, então é esse momento que você, inclusive, vai estabelecendo essa conexão. Às vezes você fala assim, nossa, meu filho tá lá, é um adolescente, eu não consigo entrar no mundo dele, eu não consigo conectar, na verdade, isso precisa começar a acontecer de agora, né? Então, se isso começa a acontecer de agora, você vai sim desenvolver uma relação de confiança com seu filho cada vez. E também não adianta, né, você começar a botar o seu filho numa redoma e evitar que ele não tenha contato com aquilo que ele tenha medo, né? Isso aí também por mais que você acredite que está fazendo pelo bem do seu filho, eu tenho certeza que você está fazendo bem pelo seu filho, que você só está querendo o melhor para ele, mas esse também não faça com que ele se fortaleça e que ele consiga vencer os medos dele, que ele consiga entender o que ele sente, lidar com as emoções, transpor algumas barreiras, né, que são necessárias da vida. Então, na verdade, a gente vai criando uma criança cada vez mais insegura, né? Então, evitar de querer, né, não colocar o seu filho numa redoma, né, para evitar que ele não tenha contato com tudo e com todos que ele tenha medo. E fundamental é você também falar dos seus medos. Quando você fala dos seus medos, você gera uma grande conexão com seu filho, né? Ele realmente se identifica com você, ele fala, nossa, então não só sou eu que sou assim. E aí quando você começa a estabelecer ali novamente, olha, a mamãe também sente medo, você pode contar algum medo que você tenha, se tenha medo de baratas, se tenha medo de alguma coisa, eu não sei exatamente, né? Eu li aqui para cima, eu tenho medo de cobra, então contar o seu medo de cobra, né? E aí você vai realmente mais uma identificação de sentimentos, uma conexão com seu filho, né? Você se aproxima dele, ele se sente acolhido, ele entende que isso é normal, ou seja, não é barata, né? Então, é normal. E ele começa a se entender e sentir que é normal, né, ter medo, que não é anormal. Medo de lagartixa. Agora, vão me contando aí os medos de vocês, que eu quero saber agora. Medo de lagartixa, de barata, de cobra, né? Então, é realmente começar a acolher. Quando você ouve e fala assim, olha, meu filho, eu sei, né? Eu sei como é sentir medo. A mamãe tem medo disso, a mamãe tem medo de barata e eu preciso chamar o papai para vir matar. A mamãe tem medo de lagartixa, saio de perto da lagartixa. Você começa a autorregular, né? Então, assim, poxa, se eu tô com medo da barata, o que eu posso fazer? Eu posso chamar uma outra pessoa? Eu vou me paralisar? Não, quais são, né? As alternativas. Ixi, a Magu falou que não me ouve mais, mas vocês estão ouvindo. Medo do Covid. Vamos falar. E vamos falar um pouquinho agora desse medo do Covid aqui. Né? Traz medo, é algo novo, onde, né, ninguém esperava, ninguém sabia o que era, é um vírus novo, onde as pessoas, os médicos, os grandes epidemiológicos não sabem como é que lida com isso exatamente, não tem vacina, não tem, né, mas o que é falado é justamente essa questão de que a gente precisa só tomar as precauções, que quando a gente toma as precauções de lavar as mãos, de estar no isolamento social, a gente não pode deixar que esse medo tome conta da gente, né? Que aí vira aí, porque na verdade, o que acaba trazendo esse medo? Porque é um medo, inclusive, do desconhecido, né? Eu não sei como é que isso se comporta
e aí gera esse medo ainda maior. Então, o que é esse real medo aí? É um medo de morrer? O medo do Covid é um medo de morrer? É um medo de todo mundo... Qual é o real medo do Covid? Parece boba a minha pergunta, mas ela faz total diferença, sabe? Total diferença quando você começa a compreender o que está acontecendo. E aí você tem que perceber o seguinte, se isso pode ser que esteja acontecendo na sua casa, eu não sei exatamente, né? Eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas acaba que se você, como na figura ali de segurança do seu filho, como um pai e uma mãe, acaba se deixando dominar ali pelo medo, que aquele medo tome conta de você, automaticamente a criança também vai sentir medo, porque você é a referência dele. Ou seja, se a minha referência, que é o meu porto seguro, que é onde eu tenho uma segurança, também está com muito medo, eu automaticamente vou ficar com muito medo. E aí perceber, né? Ó, foi falado que a mídia gera pânico, e realmente gera. A mídia gera muito pânico. Se a gente vai se alimentando de muita informação, aquele medo, ele vai se alastrando. A gente fala que o medo é contagioso, né? Por que o medo é contagioso? É um comportamento que vai levando o outro a ter um comportamento também de medo. Quer um exemplo? Às vezes você tá tranquila, você tá bem, e aí você vai lá no supermercado. Aí, por exemplo, você vai lá no supermercado, aí chega lá no supermercado e você vê um monte de pessoas com carrinho de supermercado cheio de papel higiênico. Aí você fala, ué, mas o que será que está acontecendo? Está todo mundo comprando papel higiênico, eu não estou sabendo de nada, eu não vi nada falando sobre isso, eu não sei como é que isso faz. Não, sim, então é melhor eu pegar, porque, ou seja, você vai se contaminando com medo de um comportamento da sociedade. Entende? Isso é esse comportamento. Não, eu não preciso entrar nesse movimento, eu não preciso, sabe, é quando você começa a ter o controle, que eu falo, que é quando você tem o controle das suas emoções, né? E aí, a partir do momento que você tem esse controle das suas emoções, você não deixa que esse medo vai tomando conta, né? Os filhos são para-raios dos pais, com certeza, né? A gente... Por mais que às vezes a gente fale assim, palavras ensinam, mas exemplos arrastam, né? Então, se a gente está ali com aquele medo exacerbado, a criança não tem como ela não ficar com medo também, porque você é a referência dele. Se você é a segurança dele, eu me sinto segura do lado do meu pai e da minha mãe. E se eu percebo que minha mãe não está segura, eu também não fico seguro. Então, a gente precisa, inclusive, neste momento, eu não sei se é você que está exatamente assim, olhar para você mesmo e começar a perceber o que eu vou fazer para controlar esse medo, entrando agora nessa questão. Eu vou diminuir, ficar olhando notícias ruins, notícias negativas. Eu não vou fingir que não está acontecendo nada, mas eu vou me alimentar de informações de fontes seguras. Eu não vou deixar que isso vai me dominando. Eu estou tomando as precauções, eu estou tomando os cuidados que são necessários. Enfim, sabe? Você vai fazendo essas perguntas para você mesmo. Você vai fazendo essas perguntas para que você tome, inclusive, uma consciência maior do seu medo e da dimensão desse medo. E aí, claro, lembra que eu falei que o que antecede o medo é uma ansiedade. E aí, pessoas, nesse momento que a gente está aí de isolamento social, de estar vivendo uma pandemia, acaba que esse medo, essa ansiedade, pessoas que já eram ansiosas acabam ficando mais ansiosas, porque ansioso ela fica pensando ali em cenários trágicos que podem acontecer futuramente, né? E geralmente são sempre cenários trágicos. Se fosse um cenário bom, não estaria gerando isso, né? Não estaria gerando esse medo. Mas quando fica ali alimentando cenários mais trágicos, o medo vai aumentando, ele vai crescendo. É como se a gente fosse, de fato, alimentando, né? A gente vai alimentando aquele medo o tempo todo. E aí ele cresce, que é a hora que você começa a ficar com medo de tudo e de todos, que você se isola, que você se tranca dentro de casa, que você não consegue nem acaba desenvolvendo outras coisas, né? Uma síndrome do pânico, uma ansiedade social, ou seja, que você não consegue mais socializar com as pessoas, né? Ó, falando que tá rindo de nervosa. Mas aqui é pra gente trazendo, inclusive, essa consciência, trazendo essa informação para expandir a consciência.
seja, quando eu tenho consciência de onde eu estou inserida nesse cenário, eu vou evitando algumas coisas, eu vou tendo comportamentos diferentes, eu vou buscando ajuda, eu vou agir diferente, ela vai sair, né, desse cenário aí do medo e do pânico, e, enfim, porque realmente a gente não, como eu falei na outra live, inclusive, a gente não tem como prever nada do que vai acontecer, mas você tem como ter controle das suas emoções. E aí é muito cuidado, né, para não deixar que esse medo realmente tome conta, tá? Aí eu quero deixar umas técnicas, inclusive, para vocês irem trabalhando com as crianças, uma dica de livro, né? Esse livrinho, ele é mais infantil, mas ele fala sobre o medo. Olha só, ele fala sobre o medo, né? Quando eu sinto medo, eu posso até... eu acabei de ter uma ideia aqui, mas talvez eu possa até gravar um vídeo com ele e vocês passarem para as crianças. Isso aqui é muito legal, ele vai validando o medo da criança, vai falando como que ela pode lidar. Esse livrinho é muito, muito legal, é uma coleção que fala da tristeza, da alegria, do medo e da raiva. São 4 livrinhos, né? Então, você pode comprar aí pela internet, mas de repente eu posso até gravar um vídeo e mandar aí para vocês, tá? Desse livro, que é a hora que você vai ensinando seus filhos a lidar com as emoções, inclusive com o medo, tá? Ó, conta a historinha pra gente. Agora, mas eu posso gravar um vídeo e mandar. Acho que seria legal. Esse aqui é um. Tem outros, eu trouxe esse, eu tenho até outros ali que você conta, ó, Magu. Então, ó, posso contar de repente. Então, deixa eu só afastar aqui mais para ver se a gente consegue pegar. O livrinho inteiro. Então, vamos lá. Ele fala aqui, né? Ó. Todo mundo tem medo, mesmo que isso seja um grande segredo. Que bom que é assim, não é mesmo? Ou seja, todo mundo tem medo, mesmo que isso seja um grande segredo. Tem gente que tem medo de cachorro bravo, medo de fogo, medo de altura e também de ser atropelado. Às vezes é bom ter medo, pois existem muitas pessoas como um sinal de alerta, né? Como eu falei no início, o medo, ele serve para... Também existe medo ameaçador que mora dentro de mim e ele é muito real. Ou seja, né? A criança sente que é real. Medo de monstros, de bruxas, de zumbis, homem do saco e ladrão. E de ficar sozinho. E de perder você, né? Que é a questão da criança, da mãe esquecer o filho na escola. E o pior de todos é o medo de dizer que tem medo. Ou seja, a criança tem tanto medo que às vezes fica com medo de falar que está com medo. E não adianta rir de mim. Lembra que eu falei para a gente não ridicularizar o que a criança está sentindo? Esses monstros existem de verdade na minha cabeça. Contar com alguém para enfrentá-los parece ser uma boa ideia. Ou seja, se o filho tem você para ajudar a enfrentar esse medo, vai ser maravilhoso. Rir de mim e fazer com que eu me sinta culpado pode piorar as coisas. Preciso de ajuda para encarar o medo, pois se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se encarar, o medo foge. Bem, a pedidos, essa é a historinha do medo, ou seja, né, a gente precisa ensinar nossos filhos a encarar o medo. E aí, cada vez que encarar o medo, você comemora, né, um reforço positivo para aquela criança, ela se sente confiante, ela se sente segura. Eu faço muito um trabalho assim com os meus meninos, quando eles encaram o medo, eles mesmos falam, mamãe, eu consegui encarar o medo. E uma pergunta que é fantástica quando você faz para o seu filho, como você se sentiu encarando esse medo? E eles falam, eu me senti corajoso, eu senti que eu dou conta.
incrível, como você vai sempre real confiança do seu filho. Faça essa pergunta quando ele conseguir encarar o medo que ele tem, né? Você como pai, como mãe, ajude seu filho a encarar sem ridicularizar. E aí comemore e faça essa pergunta, como você se sentiu encarando esse medo? Gente, é fantástico você ver a cara deles de alegria, de coragem, de força, né? Então, é muito, muito legal. Outra coisa é você pedir para que eles desenhem aquele medo, né? E aí você vai realmente validando ali, você vai dizendo o que a gente pode fazer para acabar com esse medo, como é que você pode encarar esse medo. Então, pede para eles desenharem, a partir do momento eles vão concretizando aquele medo e vão colocando no papel, vão lidando e entrando em contato com as emoções. E aí uma coisa que é muito, muito importante que eu gostaria de deixar para vocês uma mensagem, né? É justamente você não querer minimizar um comportamento do seu filho, um comportamento que é indesejado, né? Usando o medo. Isso aí vai ser um tiro pela culatra, como se fala, né? Então, assim, se você fizer isso, eu vou chamar o homem do saco. Se você fizer isso, eu vou chamar não sei quem, eu vou, né? Nem sei, vou chamar os zumbis para te pegar, sei lá. Então, não façam isso, não usem o medo de uma criança para minimizar ou extinguir um comportamento indesejado dela. Isso não é nada legal, né? Além de você estar usando o medo, você está aumentando ali o medo da criança para extinguir um comportamento indesejado. E realmente não é bom isso. E aí, tem pra gente finalizar. Ai, falou que tem pavor de tomar água. E pra gente finalizar, tem uma técnica que é uma técnica do barbante, né? Então, eu não tinha barbante aqui em casa, eu queria ter para mostrar para vocês, mas é um barbante que você pode trabalhar com uma criança. São crianças que trabalham infantil, né? Então, que você põe barbante para a criança, a ponta do barbante, né? Porque às vezes a criança, mesmo dentro de casa, ela tem medo de ficar sozinha, ela não consegue ir no banheiro sozinha, ela não consegue ficar no quarto sozinha, ela tem que estar com você o tempo todo, você tem que ir com ela para todos os lados. Então, você pode começar a ensinar para ela a trabalhar essa técnica do barbante, que a gente chama cordão de ouro ou cordão de amor. Então você pede para ela ir segurando e ela vai andando dentro da casa e ela vai dando uns puxões e você puxa do lado de cá, ou seja, ela percebe que ela está conectada com você, né? E ela anda mais um pouquinho, e ela puxa e você puxa do outro lado. Então isso é muito legal, essa conexão que você vai fazendo com a criança, trazendo, estabelecendo essa segurança. Depois ela vai voltando, você vai recolhendo o barbante, depois você pode pedir para que ela vá, né, e vá sozinha, sem estar com o barbante e pensando que seja um barbante imaginário. Então que ela vá andando e ela fala, e ela vai puxando ali para saber, isso vai fazendo com que vocês realmente, né, vocês realmente se conectem, vai trabalhando o medo dessa criança. Então, essas são algumas formas, algumas técnicas, é o desenho, é o livro, é você se conectar com seu filho, é uma técnica do barbante, é você contar uma historinha, tá, né, para ridicularizar aquele medo. Então, você tem aí algumas formas, mas nunca invalide o sentimento do seu filho, nunca invalide, tá? E espero ter, era isso, essas orientações, essa live de hoje, essas dicas que eu gostaria de deixar para vocês. E espero que vocês comecem a colocar em prática, ajustem o que tem que ser ajustado, né? Comecem se você está com muito medo nesse momento, a identificar qual é o real motivo desse medo e trabalhar para que as crianças não sintam medo e que você possa usar algumas dessas técnicas que eu trouxe e para que, né, seu lar fique cada vez mais calmo, mais tranquilo, mas lembrando, né, que o medo começa quando esse processo do medo, né, a criança começa a se perceber como eu. Então ela realmente você começa a trabalhar a segurança daquela criança, ela entende ali que ela não está mais sozinha, né? Então é um momento, inclusive, de você criar filhos mais seguros, mais autoconfiantes. É a hora que você vai trabalhando essa questão do medo ali e não deixe de realmente validar quando ele conseguir encarar um medo, porque essa é a única forma da gente conseguir vencer, né? E não é simplesmente fugir deles, fingir que eles não existam e nem colocar os seus filhos numa redoma. Espero ter contribuído. Foi muito bom o nosso bate-papo. Como eu falei, não dá para às vezes eu ir lendo tudo aqui. Peço desculpas, mas
Obrigada ainda assim por todos que acompanharam a live. A gente já vai quase aqui 1 hora de live. A atenção de vocês e ter contribuído mais uma vez. E família Santa Rita, fique em casa. Um beijo grande e boa noite.